Bem-vindo a mais um plantão Geração Corretor. Pegue seu café e vamos aprender algo útil para a nossa jornada. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar da diferença entre vendedor e corretor. Em 2010, eu era mais vendedor do que corretor de imóveis. E eu entendi que o corretor, ele mais ouve do que fala. E é natural, quando nós começamos no ramo imobiliário, a gente está inseguro, está muito afoito, e nós queremos falar demais. Nós queremos colocar aquela ansiedade, e a forma de colocar a ansiedade é falar. E se colocando hoje no lugar do cliente, o cliente muitas vezes, ele quer ser ouvido, ele quer passar uma necessidade, ele precisa passar a dor dele. Só que o oposto disso, o corretor, nessa ansiedade, ele vai começar a falar do produto, começar a falar do produto, da localização, preço, planta. E através dos erros que eu cometi, hoje eu posso falar que um vendedor, ele está preocupado mais em vender um produto, ele está pensando muito mais na comissão, ele está ansioso, está preocupado. Então, esse é o perfil do vendedor. Por um outro lado, ser corretor de imóveis é mais entender a necessidade do cliente. Entender através de perguntas aprofundadas, perguntas estratégicas, para ir afunilando as necessidades até chegar no produto ideal para ele. E já o corretor, ele filtra as oportunidades. Ele vai até o imóvel, ele vai ver se é seguro, ele vai pedir para o proprietário a documentação, ele vai fazer uma pré-avaliação se está tudo liberado para compra esse imóvel, ele vai ver se esse imóvel que ele vai mostrar condiz com as necessidades iniciais do cliente. Às vezes o cliente precisa de um imóvel com 4 quartos, e o vendedor, por outro lado, já vai começar a mostrar imóveis de 2, 3 quartos. Porém, o corretor, ele precisa entender essa necessidade. Então, às vezes, o comprador precisa de uma varanda com churrasqueira, precisa de 2 ou 3 vagas de garagem, então ele vai começando a entender a necessidade da família. E com o passar do tempo, eu criei um propósito muito forte. Esse propósito do Fábio Benítez é saber por que eu vendo. E quando eu entendo isso, o cliente sente. E um dos primeiros mudanças de mindset foi quando eu entendi o verdadeiro conceito de ser corretor de imóveis. Hoje em dia, muito se fala em ser gestor imobiliário, gestor financeiro, gestor patrimonial. E o verdadeiro significado real para o corretor de imóveis é ser habilitado e registrado pelo Cresce, cuja função é intermediar negociações, como compra, venda, permuta, locação ou administração. Ele é o elo entre o proprietário e o cliente. Ele facilita o processo e conecta sonhos com oportunidades reais. Corretor não vende um imóvel, ele realiza sonhos. Corretor de imóveis, ele está preocupado nessa primeira venda, na segunda venda, na terceira venda ou até mesmo na venda para os filhos ou para a empresa desse cliente. Então ele está preocupado como um todo. Então, por isso que a função do corretor de imóveis é intermediar as necessidades, está muito preocupado de todo esse processo. E hoje eu sei muito bem o meu propósito, a minha especialidade. E isso o cliente ele consegue identificar muito rápido. E no dia a dia, eu pensando como corretor de imóveis, eu vou estar mais preocupado na documentação, em prospecção de novos imóveis para imobiliária, vou estar mais preocupado em encontrar uma área para construtoras, em trazer um imóvel para locação, em estar buscando o imóvel ideal para o meu cliente. E é isso que é, na verdade, ser um corretor de imóveis. E por um outro lado, se eu for pensar num conceito muito mais amplo, muito mais atual, que às vezes pode acabar se distorcendo do real conceito de corretor de imóveis, eu posso começar a pensar em ser um gestor patrimonial, um gestor financeiro, eu posso começar a pensar mais em gestão imobiliária
do que o dia a dia, do que o atendimento com o cliente. E uma vez que eu tenho a atenção voltada para o cliente, para a necessidade dele, eu começo a me conectar mais, eu começo a entender melhor as necessidades desse cliente, é aonde que eu vou conseguir fazer uma jornada desse cliente mais leve. E é aonde eu vou estar realmente interessado a saber das necessidades, dos benefícios, das características que esse cliente ou essa família necessita. E hoje minha motivação pessoal como corretor de imóveis é ter liberdade. Aonde que liberdade vem através de disciplina. É eu estar todo dia na imobiliária, todo dia estar absorvendo conteúdo, procurando informações para o cliente, estar antenado a lançamentos, acabamentos, sobre financiamento, taxa de juros, sobre o mercado. E hoje minha motivação como corretor de imóveis é minha liberdade, junto com disciplina e persistência. Porque o mercado muda e o corretor de imóveis evolui junto. E agora eu vou te dar uma dica de alta performance. O corretor voltado para resultados, ele está mais pensando na conexão, no network do dia a dia. Ele cultiva indicações, amizades e com o passar do tempo ele vai criando admiradores, tanto como clientes, como parceiros. Ele está pensando a longo prazo. Ele sabe onde está e aonde ele quer se conectar. De forma estratégica, esse corretor ele vai estar pensando aonde vai se posicionar, quais cursos, aonde ele vai treinar, aonde que é o clube que ele vai participar, qual o curso que ele vai fazer, como uma graduação, uma pós-graduação. Isso tudo de forma estratégica. E um outro tópico importante é como que esse corretor vai se posicionar e qual a imagem que ele vai passar. Porque a primeira imagem é a que fica. Cuidar da imagem pessoal e profissional, muitas vezes, não é você fazer investimentos absurdos. Quando eu falo de imagem pessoal, eu estou falando sobre um tamanho de barba adequado, um corte de cabelo ideal, uma vestimenta bem passada, limpa, um perfume que você vai utilizar no dia a dia é super importante. Tem perfumes que são muito fortes, tem um cheiro muito marcante. E pode ter, por um outro lado, clientes que têm um olfato muito aguçado. Então, às vezes, pode estar incomodando esse cliente. Então, ao longo desses anos, eu aprendi que, às vezes, eu posso gostar de um perfume mais forte, mais marcante, só que para alguns momentos especiais. No meu dia a dia, eu tento usar, por exemplo, uma fragrância mais harmônica, que vai agradar ambos gostos. Às vezes, escolher um ambiente certo é um outro diferencial. Aonde eu vou almoçar, a academia que eu vou frequentar, o esporte que eu vou fazer. Às vezes eu posso estar fazendo o mesmo esporte, porém, se eu pensar de forma estratégica, eu vou me passar uma imagem melhor. Às vezes nem é só questão de investimento. Às vezes eu vou estar indo numa academia, que eu vou estar pagando, um exemplo, R$200, sendo que eu tenho uma outra academia mais nova, mais moderna, que eu posso estar pagando 250. Então, às vezes, esse pequeno investimento vai fazer diferença. Às vezes eu tenho que pensar de forma diferenciada, às vezes eu tenho que pensar de forma diferenciada sobre esse posicionamento. Uma simples postura do meu dia a dia, do meu atendimento, já vai me passar como que eu sou no meu dia a dia, se eu sou ansioso, se eu sou nervoso. Então, às vezes, eu tenho uma postura mais reta, mais firme, isso vai me passar mais firmeza no meu atendimento. Então, até uma postura equilibrada vai me ajudar no meu resultado futuramente. Então, um corretor de alta performance, ele está em aprendizado contínuo. Ele está pensando em fazer um curso de HP, um curso de oratória pessoal, um curso sobre contratos imobiliários, um curso sobre postura, sobre etiqueta. Muitas vezes eu cheguei a fazer curso de Excel pelo próprio YouTube, já segui vários canais me dando dicas para o meu dia a dia. Uma habilidade que o corretor precisa estar atualizado, familiarizado hoje em dia, é a gravação de vídeo, utilização de drones, tirar ótimas fotos, fazer boas filmagens.
Ele é voltado para o bem-estar e saúde. Ele está preocupado na sua dieta, no seu peso, na sua alta performance, no seu esporte. Porque tudo isso vai fazer com que chega na hora do atendimento, ele vai estar mais leve, ele vai estar preparado para o momento. Hoje em dia, existe muita ferramenta para inteligência emocional. Existem ótimos livros para você se preparar para quando chegar alguma dificuldade, alguma negociação, algum momento da negociação, onde você ter uma certa inteligência emocional. Às vezes um não de um cliente, às vezes uma proposta mais baixa que você vai pegar, você tem que ter ali um preparo psicológico. E isso, hoje em dia, nós temos diversos canais, diversos materiais que vai conseguir te ajudar. E minha dica final é que o corretor tenha essência. Ter alta performance não é vender mais, é nós crescermos um pouquinho mais todos os dias. O corretor de verdade é marca, exemplo e se torna referência. Pessoal, o café está acabando, o conteúdo também. Eu espero que vocês tenham se identificado com várias características hoje desse vídeo, como corretor de alta performance. No próximo vídeo, nós vamos estar falando de rapport, um tópico extremamente importante que vai te ajudar com certeza no seu dia a dia. Espero você aqui no próximo plantão Geração Corretor.